estratégicos do CGE. Na iniciativa de hoje, o CGE, em parceria com a Coordenação Geral de Bioeconomia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, tem como objetivo compartilhar informações sobre as iniciativas em ciência, tecnologia e inovação para a bioeconomia de instituições convidadas e ampliar o diálogo sobre a percepção das capacidades em CTI para a bioeconomia no Brasil. Contaremos hoje com a participação da Daniela Fartes, engenheira química pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, com mestrado e doutorado no Programa de Engenharia e Processos Químicos e Bioquímicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Atualmente integra a equipe do Observatório de Desenvolvimento de Bioeconomia, ODBio, do CGE, como consultora, e é pesquisadora no Grupo de Estudos em Bioeconomia da UFRJ. Também teremos o senhor Rodrigo Ascioli, que possui o curso superior de Defesa e o curso de Logística e Mobilização Nacional, ambos pela Escola Superior de Guerra, mestrado em Transportes pela COP, MBA em Finanças pelo IBMEC, além dos diplomas em Economia e Contabilidade, ambos pela UFRJ. Atualmente é superintendente em exercício na área de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico da FINEP. Também contamos com a presença do Eduardo do Couto, PhD em Física pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, mais de 20 anos de experiência profissional no exterior em projetos multidisciplinares e orientados por missão em instituições de renome internacional, como a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida como CERN, na Suíça, e o SLAC, National Accelerator Laboratory, do Departamento de Energia nos Estados Unidos. Foi coordenador do projeto no CGE e atualmente é diretor do Laboratório Nacional de Biorrenováveis no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, no CNPEM, onde também coordenou a unidade da Embrapi. Temos o senhor Jorge Porto, formado em Ciências Biológicas, modalidade médica, biomédico, com mestrado e doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. É responsável pela coordenação de pesquisas do INPA e atuou como diretor técnico científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Bem, gostaríamos de informar que, visando o posterior compartilhamento e disseminação das informações aqui tratadas, nós realizaremos a gravação do evento. Neste momento, desejando proporcionar um bom andamento aos nossos trabalhos, seguiremos as seguintes práticas. Solicitamos que deixem os seus microfones desligados. Caso nosso webinar, ele tem previsão para término às 12 horas. Caso a sua conexão esteja instável, pedimos que desligue o seu vídeo, ficando apenas como ouvinte. Após a apresentação de todos os nossos convidados, reservamos um espaço para manifestações e os interessados poderão deixar seus nomes no chat e a ordem das falas obedecerá à ordem da inscrição. Também solicitamos que as falas sejam breves para atender a agenda de todos. Informamos ainda que o layout desta página pode ser alterado no canto inferior direito da tela. Aos interessados em receber o material e a gravação deste webinar, informamos que poderão acessar o link que está aparecendo no chat e, após responder à pesquisa de opinião, os arquivos serão encaminhados ao e-mail cadastrado. Bem, para dar as boas-vindas e contar um pouco sobre o propósito deste webinar, gostaríamos de convidar a diretora do CGE, senhora Regina Silvério. Senhora Regina, a palavra é sua. Sim, está aberto. Obrigada, Elaine. Bom dia a todos. Um prazer aqui contar com a presença de todos vocês. Nós tivemos, felizmente, uma demanda muito grande, né? Nós temos aí 150 inscritos, já temos conosco nessa manhã 116 pessoas. Gostaria muito de agradecer o trabalho feito em parceria com a Daniela, que vai apresentar para vocês agora, e os nossos parceiros, o Rodrigo da FINEP, o Eduardo, que já foi nosso colega, né, Eduardo, aqui no CGE, sempre nos apoiando, do CNPEM, e o Jorge do INPA. Esse tema, obviamente, né, vocês sabem da relevância, é um tema de interesse do Estado brasileiro, é um tema que
o Brasil tem, né, várias vantagens competitivas e comparativas. Nós temos um prazer enorme de apoiar o Ministério MCTI em mais esse projeto, e como o CGE sempre trabalha de forma muito colaborativa, nós sempre trazemos essas discussões, agora de forma remota, né, por conta da situação da pandemia, estamos trabalhando mais em 2D do que em 3D, mas a gente sempre conta muito com a participação e a colaboração de todos vocês, que de uma forma ou de outra estão estudando o tema, né. Queria agradecer também a presença aqui do Joaquim, que já foi nosso diretor e também trabalha conosco como consultor nesse projeto, e hoje a intenção é que o CGE e os parceiros apresentem um pouco da infraestrutura instalada no Brasil, a importância, né, de termos uma infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação instalada no Brasil para trabalhar com o tema de bioeconomia, e também levantarmos aqui quais são as infraestruturas que são necessárias, que o Brasil ainda não tem, onde nós teremos que apontar quais são os investimentos que o Brasil, seja no setor público ou no setor privado, ainda deve fazer para que a gente tenha mais robustez e consiga competir, né, não só nacionalmente, mas competir globalmente nessa área de bioeconomia. Como eu falei, nós temos aí várias vantagens competitivas, comparativas, uma biodiversidade muito grande, a gente tem uma capacidade, né, acadêmica e científica instalada de relevância internacional, e a gente precisa aqui nessas discussões sempre avançar, né, a proposta é sempre de melhoria, e como nós estamos apoiando o Ministério a construir essa estratégia nacional em bioeconomia, o intuito é levantar com vocês onde é que nós ainda precisamos melhorar, quais são os investimentos que a gente precisa ainda fazer, e no tema hoje, especificamente, em infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos entendendo aqui a temática de bioeconomia muito mais focada na questão econômica mesmo, né? Olhar a questão de bioprocessos, de bioprodutos, de bionegócios, quais são os novos negócios que podem surgir, né, dessa bioeconomia, questão de desenvolvimento de parcerias internacionais, de estreitamento da relação universidade-empresa, são várias temáticas que a gente tem que abordar e trazer para dentro da construção que o Ministério está fazendo nessa governança, né, inclusive com várias das suas vinculadas já trabalhando muito fortemente nesse tema, e o próprio Ministério já vem há alguns anos fazendo investimentos na questão de bioeconomia. Não vou me alongar muito, porque nós temos somente 1 hora aí de trabalho. Agradecer a presença de todos e desejar um bom trabalho, uma discussão a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Regina. E, neste momento, convido a doutora Daniela Fartes para iniciar a sua apresentação sobre mapeamento de capacidades em CTI, rede MCTI. Doutora Daniela, a palavra é sua. Obrigada, Elaine. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Não, ainda não. Ainda não. Só um minutinho. Agora vocês conseguem ver? Sim. Pronto. Agora sim. Obrigada, Elaine. Bom, como a Elaine falou, minha apresentação vai ser sobre o mapeamento de capacidades em CTI, né, em Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da rede do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, esse foi um exercício que a gente fez conjunto aí com o CGE e com o Ministério. E eu vou mostrar um pouco desses resultados. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre a necessidade, né, a importância de a gente olhar para essas capacidades, né, em ciência, tecnologia e inovação, que elas têm a função aí de auxiliar a gente a pensar em construir estratégias, né, ações estratégicas em bioeconomia. Então, a gente precisa saber o que a gente tem para a gente poder pensar onde a gente pode chegar. Né, e a importância da gente ver esse tipo de capacidade, né, específico, que é em ciência, tecnologia e inovação, tem a ver com a bioeconomia ela ainda ser muito dependente de novos conhecimentos. Então, no Brasil ou no mundo, né, a bioeconomia ainda está se estruturando, ela ainda vai precisar de desenvolvimentos desse tipo de capacidade para que ela possa realmente
ser implementada. Então, a gente precisa conhecer quais são essas capacidades, a gente precisa saber onde elas estão, né, porque às vezes a gente fala capacidade como se fosse uma coisa um pouco abstrata, mas a gente está falando essas capacidades, elas estão nas nossas instituições, na nossa infraestrutura, estão nos nossos profissionais, né, na nossa mão de obra qualificada. Então, a gente tem que localizar essas capacidades, a gente tem que quantificar também essas capacidades. Então, às vezes a gente tem um laboratório de excelência, mas é suficiente para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que o Brasil tem em bioeconomia. Então, a gente também precisa um pouco dessa avaliação quantitativa, né? E para tentar responder um pouco dessas perguntas, a gente fez um mapeamento dessas capacidades e eu vou trazer um pouco dos resultados do mapeamento para a rede MCTI, tá? E essa rede, ela é dividida em agências, conselhos, empresas públicas, INCTs, organizações sociais e unidades de pesquisa. Então, o que a gente fez, né? A gente foi em cada uma dessas categorias, a gente investigou as instituições que fazem parte dessas categorias e viu quais delas que teriam maior relação, né, maior impacto para a bioeconomia. E analisou também, dentro dessas instituições, quais eram as ações, os programas e as iniciativas que essas instituições tinham diretamente em bioeconomia. Tá? E aí houve uma série de exercícios de categorização, mas a proposta que eu quero apresentar para vocês aqui, para eu não me estender muito, a ideia aqui é mostrar esse primeiro nível do mapeamento, que é a identificação dessas instituições em cada uma dessas categorias. Tá? Então, apresentando aqui um pouquinho desse resultado, na categoria de agências a gente tem o CNPq, que apesar de ter uma atuação transversal, tem ações específicas para a bioeconomia, tanto no sentido de pesquisa, quanto de formação de profissionais qualificados, né? Na categoria de conselhos, eu queria dar um destaque aqui para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN-Bio, né, que atua aí dentre outras funções, tem essa missão aí de desenvolver normas para pesquisa e uso de organismos geneticamente modificados, que é uma tecnologia, né, um caminho que a gente tem muita expectativa em relação aos novos processos da bioeconomia. A gente tem também a categoria de NCTs, né, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que no Brasil a gente tem mais de 100, mas nesse mapeamento a gente destacou aí 27, e eu estou dando aqui alguns dos exemplos, né, do que a gente mapeou. Então são aqueles NCTs que têm linhas de pesquisa mais atuantes dentro da bioeconomia. Na categoria de empresas públicas, a gente tem o destaque da FINEP, que eu nem vou me atrever a falar muito, que a gente tem um convidado que vai falar especificamente sobre as ações da FINEP em biotecnologia, que é o Rodrigo Acioli. E aqui também estão os resultados, tanto para a categoria de organizações sociais, quanto para a unidade de pesquisa. E para cada uma dessas categorias, a gente também tem um convidado hoje, um palestrante que vai falar um pouco. Então, a gente tem o Eduardo, que vai falar um pouco do CNPEM, né, do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, e a gente tem o Jorge Porto, que vai falar em nome do INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, para que a gente possa ouvir nossos palestrantes, nossos convidados, eu vou só mostrar aqui algumas perguntas que a gente dirigiu a esses palestrantes, e a gente pediu para eles que eles tentassem, durante as suas apresentações, navegar por essas perguntas, né? Que são: quais capacidades de CTI e bioeconomia existem em cada uma das instituições? Qual o potencial do Brasil em bioeconomia? E ainda, na opinião deles, né, quais capacidades que a gente ainda precisa desenvolver para que a gente possa aproveitar todas essas oportunidades que o Brasil tem em bioeconomia? Mas eu queria aproveitar, né, já que a proposta desse webinar é que a gente cria um diálogo, né, então eu quero deixar quero que vocês vocês que estão nos assistindo, fiquem com essas perguntas em mente, a gente até vai colocar elas no chat também, porque depois das apresentações a gente vai querer ouvir um pouco de vocês, um pouco da opinião de vocês também sobre essas questões, tá bom? Como eu falei, a minha apresentação ela é bem rapidinha, bem introdutória. E agora eu já posso passar para os nossos palestrantes. Obrigada pela atenção e eu devolvo a palavra para a Elaine. Muito obrigada, doutora Daniela. Bem, na sequência, passo a palavra ao doutor Rodrigo Acioli, que fará a sua apresentação. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? Em nome aí do presidente da FINEP, General Barroso Magno, e do diretor Marcelo Bortolini, diretor da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com todos vocês. Deixa eu tentar aqui iniciar aqui a apresentação. Um momento.
Já está apresentando. Ah, já está apresentando? Sim. Tá. Só que não aparece a tela para mim. Esse aqui é o... Não aparece ainda. O senhor tem que colocar a sua apresentação agora. Espera aí. É a primeira vez que eu estou mais acostumado com o Zoom. Espera aí. Como é que coloca aqui? Agora o senhor busca onde está a sua apresentação. Coloca na tela. Espera aí, só um instante. Porque eu fiz pelo celular, porque o meu computador aqui estava dando um problema. Sem problema. Na câmera. A sua apresentação já está aberta no computador? Está aberta no computador, sim, mas... Uhum. Então o senhor compartilha a tela onde ela está aberta. Ótimo, perfeito. Apareceu? Sim, apareceu. Ok. Bom, então o marco inicial aí da institucionalização do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né, ele deve ser considerado como 1908, né, a fundação da Fiocruz, seguido aí pela Academia Brasileira de Ciências em 1916 e pela Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1920, que nesse ano aí está completando 100 anos, né. Mas essas iniciativas ainda careciam de uma visão sistêmica, né, que ela só começa em 1951, basicamente com a criação do CAPES e do CNPq, graças aos esforços do almirante Álvaro Alberto, que foi o nosso primeiro representante na Comissão de Energia Atômica da ONU, né, e que desde 1946 ele já alertava para a necessidade do Brasil criar um conselho capaz de estimular a pesquisa e o intercâmbio de conhecimento entre os países, né. Então, na sequência, em 1964, o FUNTEC é criado no âmbito do BNDES, né, para fomentar a capacitação de RH, né, fomentar o RH capacitado, né, para esse desenvolvimento tecnológico brasileiro. E o crescimento e a importância do FUNTEC torna imperativa, né, a sua reformulação e posterior criação do Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas, em 1965, que seria a gênese da FINEP, né, a financiadora de estudos e projetos, em 1967. Em 1969 é estruturado o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que atualmente é o mais importante fonte de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil, né. E, ao longo dos anos, os atores vão se fortalecendo, né, vão sendo criadas as fundações de amparo à pesquisa nos estados, né, a primeira delas foi a FAPESP, em 1960, e em 1985 é criado o MCTI, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Até então, essa questão do desenvolvimento tecnológico, a FINEP, por exemplo, durante muitos anos ela foi uma secretaria especial ligada ao Gabinete da Presidência. Em 1985, ela se torna uma empresa pública vinculada ao Ministério, né. E a partir de 1999, o FNDCT ele sofre um grande incentivo, por causa da criação dos fundos setoriais, né. Os fundos setoriais surgem como uma tentativa de assegurar os recursos para setores chaves do ciência e tecnologia, né. A Lei de Inovação, em 2004, ela também, e o Marco Legal em CIT em 2018, também são pontos dignos de nota, né. Em 2003 você teve aí a PIX, 2004 a Lei de Inovação, 2005 a Lei do Bem, e aí você tem essa evolução do pensamento aí de investimento em ciência e tecnologia, né. Os fundos setoriais mais afetos, né, à área de bioeconomia, eu diria que seriam o CT Agro, né, o CT Amazônia, o CT Aquaviário, o CT de Biotecnologia, claramente, e o próprio CT Energia, principalmente na questão da biomassa e da utilização da biomassa. Então, como vocês viram, a criação da FINEP em 67, esse ano ela faz 53 anos, né? A história da FINEP, ela se mistura ao desenvolvimento tecnológico do país, né? A gente esteve presente em praticamente todos os grandes projetos da área, né? Apoiando fortemente a Embrapa, com destaque aí para o excelente, lindo projeto da Johanna Dobenheim, né? Que foi o projeto de fixação biológica do nitrogênio, que permitiu a expansão da fronteira agrícola brasileira para o Cerrado e basicamente revolucionou a agricultura brasileira, né. Eu acho que, se não fosse isso,
o Brasil hoje não teria essa pujança econômica que tem. O agro é pop, né, como diz aquela propaganda da TV, mas graças, eu acho, a esse projeto sensacional, né, a esse investimento. Infelizmente, ela foi indicada ao Prêmio Nobel em 97, não ganhou, assim como Cesar Lattes também não ganhou, mas o seu assistente norte-americano ganhou, né? Enfim. Então, na sequência, né, temos outros exemplos de projetos importantes na área de bioeconomia que contaram com o apoio da FINEP. Eu não vou poder me deter em cada um deles, mas como vocês vão ficar com a apresentação, né, então podem estudar mais, porque o tempo eu estou correndo, porque só são 8 minutos, né, então eu já perdi um tempo inicial ali naquela questão do início da apresentação. Então, o apoio da FINEP ele é normalmente realizado por chamadas públicas, encomendas, né, ou através das mecanismos de subvenção econômica, né. As chamadas públicas e encomendas normalmente são para ICTs, e a subvenção econômica ela é dinheiro não reembolsável aportado diretamente nas empresas, né. Além disso, a gente também tem a opção de crédito reembolsável, a taxas subsidiadas, né, que facilitam. Então, a FINEP ela opera com todos os instrumentos, né, ela atua em toda a cadeia de inovação, mediante uma grande quantidade de instrumentos, né. E aí na tela eu estou compartilhando alguns exemplos relativamente recentes, né, de chamadas públicas que tinham a temática da bioeconomia dentre o rol de temas apoiados, né. E, enfim, mais detalhes tem no site da FINEP, né, www.finep.gov.br. Então, aí na sequência você tem outros exemplos aí de projetos apoiados, né, isso na área de saúde, né, com projetos de crédito reembolsável, projetos que combinam crédito e subvenção, projetos basicamente de subvenção, né. É interessante ver que não há um valor fixo, né, para projetos de bioeconomia, né. Você tem projetos grandes, projetos pequenos, cada um deles com sua importância. Eu não saberia precisar agora quanto foi investido no projeto de fixação do nitrogênio no Cerrado, mas, independentemente do que foi investido, isso se pagou para a sociedade brasileira milhões de vezes, né. E, enfim, isso é algo que o Estado brasileiro ele precisa estar preparado a apoiar, né. Então, temos outros exemplos aí, da Apsflora, da Advantex, Oxygen, né, são startups, algumas startups, em áreas de fronteira da bioeconomia, no setor de saúde. Temos também alguns projetos de apoio na área de biocombustíveis, outros apoios na área de biocombustíveis, um dos quais Embrapa e CNPEM, né, que nosso colega vai falar mais daqui a pouco. E, além disso, né, a bioeconomia, como a ciência em geral, ela precisa de fortes investimentos na pesquisa básica, né, na coleta de informações. Então, eu cito como exemplo esse projeto da Torre Ato do INPA, que também nosso colega Jorge, que está aqui representado, a instituição que está representada pelo nosso colega Jorge Porto. E esse projeto ele foi realizado em parceria do Brasil com o governo alemão, com o apoio da FINEP, né? Um excelente exemplo, é uma torre extremamente alta, tem uma comparação, não sei se vocês conseguem ver, com a Torre Eiffel, e ela, enfim, consegue monitorar o clima da região em suas diversas altitudes por um período de 20 a 30 anos. Isso é muito importante, né? A pesquisa básica, ela precisa, ela é fruto, né, de uma pesquisa diligente e contínua, né? O conhecimento não se obtém de uma só vez, né? E essa parceria com a Alemanha, ela está cada vez mais crescendo, né? Então, em 2018, iniciamos o Green Rio, a economia alemã ela está bastante avançada nessa questão da bioeconomia, né? Na realidade, a Europa, de uma maneira geral, né, desde a Revolução Industrial, ela baseou seu crescimento na economia do carvão, né, num modelo de extrativista que todos nós aqui presentes nesse seminário sabemos que já está esgotado, né? Então, os países europeus, de uma maneira geral, a Alemanha principalmente, ela está muito avançada nessa questão de bioeconomia, e temos
que fomentar essa parceria, né? Por causa disso, está em estudo aí o futuro lançamento de uma chamada conjunta para o uso industrial da biomassa. Então, aguardem que teremos boas novidades nesse setor dentro em breve. Os valores não estão fechados ainda, os termos estão sendo finalizados, mas basicamente girariam em torno dessas somas, né? Ocorreu a recente desvalorização do real, então, antigamente era mais ou menos meio a meio, mas agora com o euro tendo sido valorizado, talvez a participação alemã fique um pouco maior, mas a princípio seriam algo em torno de 12 milhões para a parte brasileira, 3 milhões da parte alemã, para o apoio de projetos conjuntos. Mas por que inovar, né? Por que esse modelo está esgotado? E por que a importância da bioeconomia, né? Porque o Brasil precisa crescer, o mundo precisa crescer, e precisamos adquirir cada vez mais itens com valores agregados elevados, né? Então, você vê, o Brasil, para importar 1 tonelada de circuitos integrados, ele precisa vender 1.742 toneladas de soja ou 21.445 toneladas de minério de ferro, né? Obviamente, essa conta não fecha, a economia extrativista vai cada vez mais depauperar o país, né? Então é fundamental que nós busquemos o crescimento da produtividade, né? E isso somente ocorrerá mediante um forte investimento em tecnologia, né? Então esse é o papel da FINEP, papel que eu me orgulho de contribuir desde 2001. Então, eu acredito que isso responde, de certa forma, àquela pergunta instigante que a Daniela fez, né? Que é qual a importância de se dispor de capacidades em C e T para a bioeconomia, né? É importantíssimo. O Brasil precisa aumentar a produtividade só se aumentará mediante o forte investimento em tecnologia, e esse investimento ele precisa mudar a matriz de desenvolvimento atual, né? Não pode mais ficar apenas na exportação de matérias-primas, né? Então, na questão de bioeconomia, qual é o potencial do Brasil, né? A gente está acostumado a ver aquele mapa com a projeção Mercator, né, que fica lá os países do hemisfério norte extremamente grandes e os países do hemisfério sul pequenos, mas a verdade é que o Brasil é o 5º maior país do mundo e ele possui uma característica muito interessante em relação aos demais países grandes, né? Porque o Brasil é o único país grande no sentido norte a sul, né? A Rússia é enorme, mas ela é enorme no sentido leste-oeste, em suma, numa mesma zona, né? Numa mesma zona temperada. Já o Brasil ele possui uma grande variedade de climas, né? O equatorial, tropical, semiárido, subtropical, que nos permite ter uma grande variedade de biomas e, com isso, termos a possibilidade de pesquisas riquíssimas em qualquer segmento, né? Isso é algo único nesse país, né? E que a gente realmente precisa aprender a valorizar, né? Temos a Amazônia. 1 minuto. Opa, vamos lá. O interesse em bioeconomia, para você ver como o Brasil a gente está atrasado, né? Eu lembro quando eu era pequeno, mais ou menos por volta de 1984, né? Me marcou esses 2 anúncios que eu vi na revista Time, né? Na época do WWF, né? E naquela época, por volta de 84, 83, não me lembro a data específica que eu recortei esses anúncios, eles já alertavam, né? Já alertavam sobre a importância da manutenção da floresta, né? Citavam diversos exemplos, vocês podem depois, aí está pequeno, mas nesse outro anúncio da direita, são diversos exemplos de medicamentos super importantes desenvolvidos a partir da análise da fauna e da flora, né? Então, quer dizer, você precisa manter a Amazônia de pé, né? A bioeconomia é fundamental que não seja extrativista, né? A gente precisa agregar valor aos nossos produtos. E, para isso, é necessário bastante pesquisa, bastante apoio público, né? Também. E, enfim, a ideia desse anúncio é apenas ver como eles já estão muito mais avançados, como a conscientização desse tipo da importância da bioeconomia já está muito mais avançada nos países centrais, e a gente precisa correr atrás.
A FINEP, para quem quer mais detalhes, né, a FINEP tem uma ferramenta muito interessante que é chamado Mapa da Inovação. O link é esse, mapainovação.finep.gov.br/mapa inovação, em que você escolhe a área temática e diversos projetos exemplares são exibidos, né? Basta você clicar e aí eles vão tendo maiores detalhes, né? Então, eu selecionei aqui 2, tratamento de descarte de frutos do mar, né, em Pernambuco, e o uso de tilápia para produção de biodiesel e ração animal, né? Então, são 2 exemplos. O mapa de inovação é legal, você pode sair navegando. Então, resumindo, né, a FINEP, ela atua em todas as fases da inovação, né, desde as fases de pesquisa, passando pelo desenvolvimento até a expansão, e gostaríamos juntos, né, de transformar o Brasil por meio da inovação. Então, eu agradeço enormemente aí a oportunidade e me coloco à disposição das perguntas e, eventualmente, meu e-mail está aí para caso queiram se aprofundar em alguns tópicos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Então, seguindo com a apresentação, eu passo a palavra agora ao doutor Eduardo Couto. Por favor, doutor Eduardo. Bom dia a todos. Desculpa, Elaine, que eu estava com dificuldade aqui. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Só um minutinho. Vamos ver. Eu acho que o Acioli deveria parar a apresentação, é isso? Parei. Isso. Parou. Vamos ver aqui. Vou achar minha janelinha. Me digam se já chegou. Sim, já estamos visualizando, Eduardo. Bom, então, em nome do diretor-geral do CNPEM, Zé Roque, de todos os outros diretores dos laboratórios nacionais, eu queria agradecer, né, o carinho do CGE, o convite, mais uma vez, né? O CGE que é uma casa querida, passei por aí um tempo, tenho boas memórias. Saudar o CGE em nome da Regina, né, e toda a diretoria e presidência, e os colegas que estão apresentando aqui também. Eu vou tocar nas 3 perguntas que foram propostas a nós, mas um pouco, de uma maneira um pouco mais abrangente. Eu não sei se todos conhecem o CNPEM, então acho importante mostrar que nós estamos em Campinas, somos uma organização social, assim como o CGE, e a gente é uma instituição privada, sem fins lucrativos, obviamente, supervisionada pelo MCTI. E aqui eu aproveito para saudar os nossos colegas do MCTI também. Somos uma unidade Embrapi de biotecnologia e a gente é composto de 4 laboratórios nacionais. Tem um hub de nanotecnologia, temos um hub de biociências, o LNBio, temos um laboratório dedicado a aceleradores de partículas, e aqui a gente tem o maior instrumento científico do país e da América Latina também, que é o Sirius, vou falar um pouquinho dele. E, por fim, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, que é o que eu dirijo, que antigamente era conhecido como CTBE. Para aqueles que não acompanharam a transição, o CTBE trabalhava bastante com cana-de-açúcar e etanol. No Laboratório de Biorrenováveis, a gente trabalha com a biomassa em geral e com vários bioprodutos. O nosso foco são nas plataformas biotecnológicas, isso vai ficar claro na apresentação. O CNPEM tem uma atuação em vários setores da economia transversal, indo desde energia, saúde, meio ambiente, e na indústria ali eu ressalto a importância da indústria química, de alimentos e bebidas e assim por diante. Acho que um dos pontos importantes do CNPEM é que nós buscamos atender os desafios científicos desde os níveis mais baixos de TRL, de maturidade tecnológica, até a escala semi-industrial, chegando a TRL 6, de vez em quando 7. Né? E é difícil você encontrar uma instituição que consiga navegar nesse espaço todo. O CNP, então, ele olha para os problemas atuais, mas ele procura também se alinhar às tendências de futuro, e isso é importante porque a gente vê um papel
importante no país de fomentar a ciência e tecnologia. O CNPEM, por si só, não consegue ter um impacto no país. É necessário que a gente trabalhe com as universidades, com as empresas, para que o retorno à sociedade seja, então, cada vez maior. Não adianta a gente falar de tecnologia sem entender minimamente o ecossistema de inovação que a gente está inserido. Então, isso aqui representa uma ilustração assim, geral, mostrando a cidade de Campinas, ali mais ou menos no centro. Vocês estão vendo o aviãozinho aqui, o aeroporto de Campinas. Temos o CNPEM bem próximo, e vocês percebam que tem várias principais instituições de ensino do Brasil, estão num raio de 100 quilômetros em volta aqui de onde a gente está, mas a gente também tem as usinas de cana-de-açúcar, muito importante para valorização dessa biomassa, né, do país, e vários setores industriais, com as diferentes cores. Além disso, a gente tem estradas modernas, grandes aeroportos, e o Porto de Santos, que é importante para o fluxo comercial. Então, a gente tem grandes condições de transformar essa ciência fundamental em aplicações tecnológicas e fazer esse escoamento, fazer esse transbordamento para todo o ecossistema que está ao redor. Isso é muito importante, a gente tem que pensar na ciência e a tecnologia caminhando juntas, né, para a inovação. A Regina falou no início, né, das vantagens competitivas e comparativas do Brasil. O Bacioli já falou dos biomas, então não vou mencionar não, mas de uma certa maneira a biodiversidade é extremamente importante no país, e aqui a gente faz duas coisas importantes. Uma são os extratos vegetais, que a gente utiliza, faz a bioprospecção em vários biomas, justamente para fazer o desenvolvimento de alvos terapêuticos, né, alvos e moléculas, né, e para desenvolvimento de fármacos. E a gente trabalha nos estágios iniciais do desenvolvimento de fármacos, né, onde o TRL é mais baixo um pouco, que é a parte onde exige uma mais alta tecnologia, uma computação e assim por diante. E no caso dos micro-organismos, o micro-organismos é a nossa peça central para a transformação da biomassa em biotecnologia industrial, isso vai ficar claro em breve. E o Brasil tem uma biomassa diversificada, abundante, de baixo custo, então todas essas coisas têm que ser utilizadas dentro de uma estratégia de bioeconomia do país. E aqui eu vou trazer o elemento que o CNPEM se destaca, que é a nossa capacidade de trazer a alta tecnologia para valorizar essa nossa biodiversidade e biomassa. E eu diria assim, duas grandes plataformas que a gente desenvolve no CNPEM são as plataformas microbianas de biotecnologia industrial e a outra uma plataforma de descoberta e desenvolvimento de fármacos e biofármacos. E aqui vocês veem, se a gente coloca essas plataformas biológicas no centro desse diagrama, tem três capacidades importantes que saltam aos olhos, que é a biologia molecular e estrutural, que vem não apenas com a microscopia, que todos já conhecem, e no caso criomicroscopia, que é extremamente importante, mas também uma análise espectral e estrutural das matérias biológicas para entender os seus mecanismos e dos processos que elas participam, como, por exemplo, a biocatálise. E a gente usa técnicas de síncrotron como os Sirius, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo experimentalmente, então a gente vem aqui para o lado de baixo, a biologia sintética. A gente, então, quer fazer engenharia biológica, né, modificar os organismos para transformar em produtos de alto valor agregado, usar os micro-organismos para transformar em produtos de alto valor agregado, e a gente também precisa de muita modelagem computacional, e aqui são vários jargões de bioinformática, bioquímica computacional, química computacional, biologia computacional, não vou entrar nos detalhes, mas eu acho que vocês pegaram o espírito, essa era a ideia. E a combinação dessa parte de engenharia e teoria, ou desenvolvimento em sílico, junto com a parte experimental, nos permite fazer um desenho racional de sistemas biológicos. É muito importante a gente encontrar as estruturas e correlacionar as estruturas, por exemplo, das enzimas com as funções, né? E isso a gente tem que trabalhar numa química
não seja simplesmente você misturar as coisas e ver o que dá depois. É entender os mecanismos de reações químicas ou bioquímicas acontecendo em tempo real, em situ. E, por fim, do lado esquerdo, nós temos as multiômicas, eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas que a combinação de todas essas capacidades permitem que o CNPEM, junto com seus parceiros, sejam acadêmicos ou industriais, desenvolvam plataformas biológicas de alto desempenho a partir de um desenho racional e entendendo com profundidade seus mecanismos biológicos. Mas isso não é suficiente. É importante que essas tecnologias passem para o próximo patamar, que é o patamar de escala semi-industrial. E aqui nós estamos falando TRL de 4 a 6, 7. Basicamente, a gente tem uma instalação singular no país, modular, flexível, adaptável, e é uma instalação de P&D em biotecnologia. Não é simplesmente uma validação ou uma realização de protocolos de bioprocessos. Muitas pessoas pensam em escalonamento de tecnologias apenas como escala em volume. Não é bem assim. Os processos biológicos trazem desafios de altíssima complexidade para serem escalonados. E aqui o grande ponto que eu quero ressaltar é a nossa capacidade de operar em condições industriais. Nós já tivemos parcerias não só com as grandes empresas, e aí a FINEP já mencionou um dos grandes financiamentos que a gente teve com eles, principalmente na área de nutrição animal. Isso aumentou em 10 vezes a nossa capacidade de produzir enzimas, mas a gente também teve parcerias com startups que levaram, por meio de licenciamento de tecnologias desenvolvidas no CNPEM, não apenas a criação de spin-offs, mas também a nossa experiência em fazer com que a empresa atravessasse o Vale da Morte. Tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que é importantíssimo nesse processo. A gente precisa da ciência fundamental, escalonar as tecnologias, mas também a gente precisa uma avaliação de tecnologias que considere os impactos econômicos, né, o retorno, ambientais e sociais também. E ser capaz de analisar o ciclo de vida dos bioprodutos, principalmente porque o mundo está cada vez mais consciente e se está questionando muito os impactos ambientais, se existe alta toxicidade, se existe impacto no desenvolvimento sustentável da biomassa, e fazer essa avaliação tecnológica dá mais tranquilidade para as empresas ou subsidia as empresas na tomada de decisão para adotar ainda os processos bio, que tem que competir um pouco com os processos de origem fóssil, que tendem ainda a ser mais baratos. Afinal de contas, é um modelo de produção que é vigente há várias décadas, né? Então, nós estamos numa transição. E o CNPEM tem se posicionado, então, para acelerar essa transição para uma bioeconomia. Aqui é um slide olhando para o futuro, como que o Brasil pode se posicionar na fronteira. Eu acho que a gente tem 3 elementos aqui essenciais. Esse slide diz, em linhas gerais, que a gente sai do nível atômico molecular até uma escala semi-industrial, usando criomicroscópios e os círios também, e a planta piloto. Saibam os senhores que todas essas instalações estão disponíveis para as universidades brasileiras e também para as empresas brasileiras. As universidades podem usar no modelo de instalações abertas, e com isso a gente acredita que possa ajudar a alavancar a biotecnologia no país. E aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar, que faltou nesse slide ainda, que é a parte da computação, mas isso com o tempo a gente vai fortalecendo e é uma área extremamente importante. O Sirius, ele tem capacidades que vão nos levar à fronteira, e eu acho que em breve isso vai ficar mais evidente quando a gente começar, então, a ter os primeiros resultados. Muito bem, meu tempo está acabando. Esse é meu último slide. Então, as mensagens finais que eu gostaria de deixar com todos vocês é que o CNPEM tem um compromisso para acelerar um novo modo de produção industrial, baseado não mais em recursos fósseis, mas numa indústria de base biológica, renovável, que tenha menos toxicidade e impacto negativo no ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade única de buscar uma independência tecnológica no Brasil.
Eu costumo dizer isso, que a gente olha na Pintec, pelo menos na de 2014, eu não vi a mais recente ainda, a gente encontra várias empresas de biotecnologia que estão usando a biotecnologia, empresas inovadoras. Mas nós queremos empresas que também produzam biotecnologia no Brasil. E aqui a gente tem uma mão que a gente pode estender para esse ecossistema brasileiro. E, obviamente, como eu falei também, no caso de fármacos, áreas como biotech, farmacologia molecular, química medicinal, são estratégicas para o país, para que a gente tenha o domínio da cadeia produtiva. E esse entendimento da cadeia produtiva e ser capaz de avaliar cadeias produtivas e a integração econômica dessas cadeias com seus impactos ambientais é algo que nós fazemos em conjunto com uma ciência de ponta e um desenvolvimento de tecnologias em nível semi-industrial. Então, agradeço muito a atenção e o convite de todos vocês. Estou à disposição para perguntas e estão todos convidados a conhecer o centro quando a pandemia passar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo. Agora convidamos o doutor Jorge para realizar a sua apresentação. Por favor, doutor Jorge, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço ao convite formulado do INPA para a gente poder participar deste evento. Eu vou fazer a apresentação agora. Compartilhar, nesse caso, só queria que vocês me informassem se vocês estão vendo. Que é para eu... Sim, já está compartilhada, doutor Jorge. Okay. Só colocar em modo apresentação. Sim. Bom, eu vou tentar fazer com que a minha apresentação possa ocorrer dentro do prazo estabelecido, que foi dado de 8 minutos. Como eu comentei, não são muitos slides, são apenas 80, então eu acho que até 13h a gente consegue finalizar tudo. Eu vou tentar mostrar um pouco do que é o Instituto, dentro desse cenário de bioeconomia, oportunidades e desafios da bioeconomia, mostrando um pouco o que é a nossa instituição. O INPA é uma unidade vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Nós somos um instituto que já tem 66 anos já de ação. Ele foi criado em 1952, mas a efetivação propriamente dita só foi acontecer 2 anos depois. Isso faz com que a gente acabe comemorando as nossas datas 2 vezes. Nós já temos 66 anos de efetivação e vamos completar agora 68 anos no próximo mês de criação. A nossa instituição, ela fica localizada em Manaus, capital do estado do Amazonas. Nós temos 3 campi, com uma área de terreno de 380 mil metros quadrados, uma área construída de 47 mil metros quadrados, no total de 172 edificações, que são essas áreas aqui que vocês podem observar nesse polígono laranja, marrom-laranja. Além da participação, da presença do INPA com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, nós temos núcleos em alguns estados, particularmente em Roraima, Boa Vista, em Rondônia, em Porto Velho, em Rio Branco, no Acre, em Rio Branco, e no Pará, em Santarém. Quais são as capacidades em ciência, tecnologia e inovação para a bioeconomia apoiadas ou existentes no INPA? Para a gente poder responder essa questão, é importante, então, que cada um tenha um pouco de uma noção de quem somos nós, né? De como que nós estamos estruturados. Nosso capital intelectual, ele, até antes da pandemia, era de 531 servidores ativos. Isso disponibilizados no nosso quadro, como vocês podem ver, são 158 pesquisadores, 30 tecnologistas, 251 técnicos, 18 analistas em ciência e tecnologia e 76 assistentes em ciência e tecnologia.
Dentro desse cenário em que nós estamos trabalhando agora, no novo planejamento estratégico, no novo plano diretor da instituição, uma coisa que nos preocupa, que tem a ver também com o nosso próprio olhar para frente em relação a como nós agirmos em relação à bioeconomia, é o que nos preocupa, que o nosso quadro já é um quadro do qual 44% já tem direito à aposentadoria. Então, nós temos todo um legado ao longo desses quase 70 anos, mas o que nos preocupa é o nosso futuro em relação ao quadro atual que nós temos de servidores dentro da instituição. A maneira pela qual a bioeconomia tem sido, de uma maneira geral, conduzida dentro da pesquisa, ela tem a ver com as nossas coordenações de pesquisa, com os 4 focos institucionais. Nós temos um foco institucional, que é de biodiversidade, um de tecnologia e inovação, o outro de dinâmica ambiental e o outro de sociedade, ambiente e saúde. Isso faz um total de 65 grupos de pesquisa do CNPq, validados pelo CNPq, totalizando quase 200 pesquisadores e tecnologistas. Essas coordenações, ou esses focos institucionais, cada um deles tem algumas temáticas, e o que está grifado em amarelo são temas, né, que acabam, de uma certa maneira, atuando ou convergindo de uma maneira transversal com a questão da bioeconomia. Na COBIO, que é a coordenação maior do INPA, com 25 grupos de pesquisa, cujo tema principal é biodiversidade, as temáticas principais estão associadas com a própria caracterização da biodiversidade, a sistemática e taxonomia dos organismos da Amazônia, genética e biologia molecular, conservação da natureza. Na CODAM, que é a coordenação de dinâmica ambiental, as temáticas são manejo de recursos naturais, biogeoquímica, mudanças de uso da terra e mudanças do clima. Ainda há pouco, a FINEP mostrou um exemplo da Torre Ato, e essa Torre Ato, ela é conduzida dentro da coordenação de dinâmica ambiental, mas também com a participação de grupos de pesquisa de pesquisadores de outros focos, como, por exemplo, da COBIO, que é da biodiversidade. A COTEI é a coordenação que mais se aproxima dentro dessa questão da temática da bioeconomia dentro do INPA. E a COTEI é a coordenação de tecnologia e inovação. As temáticas principais estão associadas com a química de produtos naturais, tecnologia de madeira, tecnologia de alimentos, agronomia e agricultura. Pela própria temática, isso vocês podem perceber muito bem a aderência dessa coordenação a esse foco que nós estamos abordando agora, que é o tema da bioeconomia. Dentro da coordenação de sociedade, ambiente e saúde, que é a COSAS, as temáticas principais são doenças tropicais, educação ambiental, ecologia humana e nutrição. Dentro da questão de doenças tropicais, os nossos grupos de pesquisa têm desenvolvido uma série de pesquisas que incluem também o aspecto da bioeconomia, devido ao fato de fazer a devida ataque às doenças regionais, fazendo uso da biodiversidade microbiana ou mesmo da diversidade da nossa flora. E na questão da nutrição, uma das questões associadas ao tema da bioeconomia diz respeito à nutricêutica, por exemplo, fazendo uso principalmente da nossa biodiversidade da floresta. Se vocês tiverem a oportunidade, nesse link da coordenação de tecnologia e extensão, e o foco principal dentro dessa coordenação de extensão tem a ver com as tecnologias e inovações e também com as tecnologias sociais, mas no site nós dispomos de uma vitrine tecnológica e nós temos produtos e processos associados ao agro, alimentos, equipamentos, construção, cosméticos, mobiliário, desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis e também associado às questões da saúde. Nós já temos mais de 70 patentes
E esse site mostra claramente o nosso portfólio e que converge totalmente em relação aos aspectos da bioeconomia dentro do conceito que vem sendo utilizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma outra missão vinculada a outra coordenação geral do INPA tem a ver com a coordenação de capacitação. E dentro da coordenação de capacitação, a parte da pós-graduação é uma dos baluartes dentro dessa coordenação. O INPA tem como sua missão, além de gerar pesquisa, gerar também produtos tecnológicos, mas a sua missão é a formação de recursos humanos vinculados à pós-graduação. Nós temos o programa de pós-graduação em Ecologia, Ciências de Florestas Tropicais, Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, Entomologia, Clima e Ambiente, Biologia de Água Doce e Pesca Interior, Botânica, Agricultura no Trópico Úmido e um mestrado profissional em Gestão de Áreas Protegidas. Além disso, o INPA também está associado a outros programas de pós-graduação que funcionam em rede, como o Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, dentro que é a Rede Bionorte, e também uma parceria com a Universidade Newton Lins, que é uma universidade particular, conduzindo o programa de aquicultura. Observem que a temática, eu chamo a atenção que a questão da bioeconomia, ela também é muito abordada nos diversos programas de pós-graduação, nas suas linhas de atuação, linhas de pesquisa, mas principalmente no produto final que é entregue, que vai ser a dissertação ou tese, apresentando, então, soluções para problemas regionais e a temática da bioeconomia propriamente dita. Uma questão que foi tocada, ou que nos foi provocado, que quais seriam as capacidades em ciência, tecnologia e inovação que precisam ser desenvolvidas para ampliar o aproveitamento das oportunidades da bioeconomia no Brasil. Isso é um tema muito amplo. Então, o que nós estamos listando agora, ela não finaliza, mas serve um pouco de uma indicação daquilo que os pesquisadores, ou alguns dos grupos de pesquisa, manifestaram sobre essa questão dentro da instituição. Mas é importante que nós tenhamos a capacidade de desenvolver excelência no planejamento estratégico de internalização das pesquisas de todas as instituições locais, alocando seus resultados numa escala de aplicabilidade para o fortalecimento da matriz econômica atual. E quando eu estou falando em matriz econômica, me refiro particularmente à bioeconomia. Nós devemos ter polos tecnológicos em diferentes lugares da Amazônia, porque ela é diversa. E nós precisamos ter soberania de conhecimento sobre a região. Essa questão também acaba se correlacionando com a terceira pergunta que tinha sido formulada no início pela Daniela e pelos colegas que me antecederam. Nós devemos abrir e aproveitar as janelas de oportunidade para novas matrizes econômicas, a partir de novas demandas tecnológicas e culturais, de forma sistematizada e monitorada, com avaliações macro e microeconômicas dos resultados numa linha de tempo adequada. É necessário fomentar as cadeias de produção para cada atividade econômica. É necessário modificar a forma tradicional de produzir, impulsionar ou induzir uma mudança estrutural progressiva ao longo de toda a cadeia produtiva, de maneira a aumentar a participação dos setores intensivos em conhecimento e inovação, que promovam a criação de empregos e empregos de qualidade e com direitos. Nós devemos também capacitar as pessoas locais para participar das atividades econômicas. Isso normalmente tende a ser um problema na Amazônia, considerando a nossa dimensão continental. É necessário um conhecimento da distribuição da biodiversidade, das potencialidades de cada região. É necessário dialogar com setores econômicos e produtivos, visando o uso de pesquisas ou parte delas, que possam gerar renda para os micros, médios e grandes empreendimentos, com base em produtos da biodiversidade e dos produtos florestais. Eu mostrei para vocês que as nossas pós-graduações e as nossas coordenações de pesquisa tentam abordar principalmente as pesquisas e os produtos, mas o diálogo nem sempre ele é eficaz de uma maneira macro dentro da nossa instituição.
É necessário nós desenvolvermos excelência na validação de patentes que desenvolvam os produtos da biodiversidade. Precisamos ter uma capacidade de disponibilizar um portfólio dos possíveis processos e produtos já certificados para empresas formais e também para organizações comunitárias. É dessa maneira que a gente pode avançar na nossa economia circular. É necessário ter excelência na capacitação de recursos humanos nas graduações e pós-graduações, com atuação, no nosso caso, né, considerando a região amazônica, no interior dos estados, para que esses atuem na capacitação técnica dos povos locais que promova o desenvolvimento da bioeconomia, principalmente, ou não deixando de lado, os indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhas. É preciso compreender que existem diferentes formas de saberes, além dos conhecimentos acadêmicos e científicos registrados em livros, artigos e internet. E os conhecimentos tradicionais pela oralidade não são nem mais ou menos importantes, mas são distintos. Dentro desse contexto, a nossa principal preocupação em relação institucional tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Isso converge com bioinsumos, isso converge com bioeconomia, isso converge com desenvolvimento sustentável. Então, a instituição, ela busca todos os esforços para construir cidadania, para preservar o ambiente, para gerar trabalho e renda, para desenvolver um etnoconhecimento, e também, considerando a missão da instituição, que é um Instituto Nacional da Amazônia, também a participação do INPA, promovendo a ocupação do território geográfico. Agradeço a todos, o meu prazo estourou, que era de 8, eu fui quase 15, o meu e-mail institucional, coordenador.copes@impa.gov.br. Fico à disposição, então, dos questionamentos agora no desdobramento da nossa webinar. Mais uma vez, obrigado. Doutor Jorge, muito obrigada. E agradecemos a todos os palestrantes. Realmente o nosso tempo ele está esgotado, mas vamos a uma pergunta. E todos os nossos palestrantes, eles deixaram seus contatos nas apresentações e que serão enviadas aos que responderem ao nosso questionário. Então, os senhores terão acesso a eles e poderão fazer seus comentários e suas perguntas diretamente. Eu tenho aqui a pergunta da Júlia Mascarello. Rodrigo, amanhã, além da Alemanha, a FINEP tem parceria ou alguma perspectiva de parceria com algum outro país? Por gentileza, doutor Rodrigo. Eu até essa especificamente eu respondi pelo chat, né? Eu tenho um link, eu até criei um link aqui, porque o link é longo, tinyurl.com FINEP Internac, né? Então, ali nesse link, você vai ver a relação de todas as parcerias atualmente em vigor da FINEP, as parcerias internacionais. Enfim, Tá ok. Tá lá, obrigado. Tá ok, muito obrigada. Ela também faz a pergunta ao doutor Eduardo. No início deste ano, o CNPq assinou memorando de entendimento com a Indian Oil Corporation Limited, sobre cooperação para o estabelecimento de uma instituição nodal na Índia para realizar pesquisas em bioenergia. Qual é o papel dessas parcerias internacionais para o desenvolvimento das capacidades em CTI para a bioeconomia no Brasil? Há outros países parceiros? Doutor Eduardo? Obrigado pela pergunta, Júlia. Fico até feliz que você está acompanhando aí a gente. É uma pergunta muito interessante. Aí a Índia está se posicionando em relação não só à bioeconomia como um todo, nos mais variados setores, inclusive no desenvolvimento do etanol celulósico, que a gente chama de segunda geração, que é o aproveitamento de resíduos, né? A Índia tem um problema maior do que o nosso, porque a disponibilidade de biomassa lá não é tão grande quanto é do Brasil. E eles estão também tendo uma estratégia parecida com a nossa de querer desenvolver tecnologias ou biotecnologias brasileiras, né, para micro-organismos, para enzimas e assim, e assim vai. E isso porque existe uma dependência de importação, principalmente para os dois países, desses importantes transformadores de biomassa, posso dizer, né?
Então, essa parceria ela é importante porque nós temos objetivos comuns, eles estão bastante ambiciosos no posicionamento deles, não apenas na política de biocombustíveis, mas na estratégia de bioeconomia como um todo, nos fóruns internacionais. A Índia tem assumido um grande protagonismo, e é importante a gente acompanhar de perto o que está acontecendo, por duas razões. Porque a ciência não tem fronteiras, e as tecnologias agradecem se a gente conseguir licenciar e exportar para fora também, né? Então, acho que trazer divisas para o Brasil é sempre importante. E a última pergunta, não tem mais nenhuma outra instituição naquele acordo propriamente dito. Obviamente, a gente tem parcerias com outras instituições internacionais. Obrigado. Obrigada. Elaine, posso só fazer uma correção? Claro. Infelizmente, eu não coloquei o meu e-mail na minha apresentação, mas o que vocês podem fazer é bater LNBR no website, e aí vocês vão lá no nosso website, aí vai lá na overview ou na visão geral que vocês acham o meu e-mail, tá bom? Ok, muito obrigada, Eduardo. Obrigada. Bem, temos aqui a pergunta da Bruna Nayara. Segundo o professor Dr. Carlos Nobre, 99% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Como o setor privado pode investir para diminuir esse número e potencializar a bioeconomia, uma vez que o governo investe cada vez menos em fiscalização da região e P&D no setor? Quem poderia nos auxiliar, senhores? Bom, na realidade, o governo investe menos, isso é um chavão repetido pela imprensa, não é? Se você analisar, pelo menos na FINEP, a FINEP já tem um rol de vários projetos apoiados em aerofotogrametria, né, no próprio satélite CBERS, né, que é o China Brazil Earth Resources Satellite. Então, que ele já está no 4B, 4C, enfim, são vários satélites que já foram lançados para fotografar, enfim, toda a região, todo o território brasileiro, né? Inclusive, isso permite que o INPE disponibilize gratuitamente imagens de alta resolução do Brasil, que possam mapear as queimadas, enfim. Então, dizer que o Brasil está investindo pouco, diminuindo a fiscalização, não é muito correto, né? Temos financiado a FINEP tem financiado diversos projetos nessa área de tecnologia para a melhoria da detecção. A própria torre que eu citei é um exemplo, não é? Em que ela consegue monitorar diversos parâmetros, né, dos quais queimadas e desmatamento influenciam. Então, essa, digamos, é a parte que a FINEP tem feito, né? O INPE tem as suas outras tarefas que auxiliam nessa questão do desmatamento. O próprio INPA também tem outros projetos. Enfim, é um conjunto de projetos feitos e financiados e apoiados pelo conjunto de agências brasileiras relacionadas ao tema. Ok, muito obrigada, doutor Rodrigo. Temos mais uma pergunta para o senhor, que vem do Jorge Borges Laurindo. O estudo do aproveitamento da biodiversidade brasileira para a produção de novos alimentos e novos processos e abordagens aos alimentos tradicionais não têm sido considerados como bioeconomia. Quais as consequências disso do ponto de vista de financiamento de PEI? Como todo ramo novo, né, a bioeconomia é relativamente um conceito novo, né? Ele sofre com esse tipo de miopia, né? Enfim, a falta de percepção, a falta de noção sobre a importância, realmente isso atrapalha, né? Embora tenham assegurados que quando esses projetos chegam na FINEP, eles são valorizados com a sua devida importância. Ok, muito obrigada. Bem, temos vários comentários no chat, mas sem outras perguntas. Então, eu gostaria de encerrar e reforço que as pessoas poderão entrar em contato diretamente com os nossos palestrantes. Bem, para o encerramento deste webinar, eu convidarei a doutora Bárbara Bressan,
que é a nossa assessora técnica no CGE. Por favor, Bárbara, a palavra é sua. Olá a todos, bem boa tarde já, né? Em nome do CGE, então, e também da Coordenação Geral de Bioeconomia do MCTI, eu gostaria de agradecer principalmente aos palestrantes pelas excelentes apresentações, né? Muito bom a gente ver essa diversidade de capacidades em CTI que o Brasil possui, de norte a sul. Eu estou impressionada com o tamanho do INPA. Eu não conhecia, assim, muito o INPA, eu gostei muito da apresentação do Jorge Porto, falando todas as capacidades do INPA, né, e, bem, não tem nem o que falar da apresentação do Eduardo, do NBR CNPEM. Nós já conhecemos o CNPEM aí de alguma data, e sempre se destacando muito, né, em avançar a CTI no Brasil. E muito interessante, né, ele apresentando ali como um sistema de inovação, um ecossistema de inovação também, ele facilita, ele promove, né, toda essa interação necessária para que a ciência caminhe junto com a tecnologia, né. E agradecer o Rodrigo, destacando aí o marco, né, histórico da CTI no Brasil. Já temos aí mais de 100 anos de instituições em CTI, e realmente fica agora, temos um desafio de continuar avançando, né, a CTI, para poder continuar desenvolvendo a bioeconomia de uma maneira sustentável, de uma maneira circular, como deve ser. E o desafio eu acredito, conectar todas essas capacidades que a gente tem, né, criar as sinergias, criar um ambiente que seja favorável para que elas trabalhem com o seu potencial máximo, né. Então fica aí um desafio, tanto para nós, enquanto cidadãos, de poder realmente falar, estar mais buscando, né, informações sobre isso, e para os cientistas e para as empresas, né, se articularem e realmente promover uma bioeconomia para o Brasil que seja competitiva aqui e lá fora, né? Então, agradecer a todos os ouvintes, e muito obrigada a todos. Muito obrigada. Ok, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde para todos, um prazer estar participando desse webinar. Igualmente. Um prazer, muito bom te ver, Eduardo. Boa tarde. Tchau, Bárbara. Saudades. Tchau, Delane. Tchau, Bia. Oi, Dani. Vamos lá, já. Boa tarde. Tchau, boa tarde, doutor Mário. Ministério da Saúde. Ah, sim. Da ECT, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu tenho entrado no site, mas se puder mandar todas as matérias que foram faladas aí, tá? Eu vou botar aqui no chat o meu e-mail aqui, já tinha colocado, mas, por favor, tá? Aqui, ó. Pode colocar que eu vou inserir o senhor na nossa lista. Foi. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Nós estamos falando da assessoria aqui da ECT, tá? Tá, ótimo. Muito obrigada pela sua presença. Tá muito de bom. Felicidades aí, o trabalho é excepcional. Que bom, muito obrigada. Porque, como eu disse, as informações prévias já tem.